Jesus na Bíblia, eu achei 3 textos que ele diz para eles, mas que serve para nós. É o verbo calar. Tem 3 textos que Jesus grita: cala-te. O que é cala-te? Para de falar, fica calado. Marcos 1:25, Jesus intimidou dizendo: cala-te e sai deste homem. Ele falava com o diabo, num popular: cala tua boca, cala a boca. Marcos 4:39, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O mar parou e fez grande bonança. Quando é que a sua vida vai virar uma bonança, uma paz? Quando você calar. Está falando demais. Quando você se calar, a sua vida tende a se acalmar. Cala-te. E o mar acalmou. O mar obedece a Cristo. Tem gente que não obedece. Terceiro texto, Lucas 4:35. Jesus replicou severamente: cala-te, sai. O demônio lançou por terra o homem e saiu dele com um grande grito. Olha, quando é que Jesus fala cala-te? Quando está perdendo a harmonia, quando está perdendo a paz. E aqui para nós, gente, eu só vou dar um cutucão com muito carinho em todos, homem, mulher, mas eu quero dar um cutucão principalmente nas esposas. Atendi um marido, o marido falou: padre, pelo amor que o senhor tem a Deus, fala na missa que minha mulher vai à missa. Minha mulher não cala a boca um minuto. Quando ela sabe que alguma coisa me pirraça, aí é que ela fala. Ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E você sabe quando você quer, você fala. Então, meus irmãos, a fala daquilo que machuca o outro repetidas vezes, você acha que vai resolver o problema? Vai piorar o problema. Tem língua que parece uma serpente. Quando você sabe que irrita o outro, aí que você fala, aí que você fala e vai cutucando. Aí o final da história, em muitos casos, não há nada agradável. Achei uma frase de Albert Einstein, olha que inteligência. Se a letra A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O que é A? Sucesso. O que é X? Trabalho. O que é Y? Lazer. O que é Z? Manter a boca fechada. É uma fórmula de Albert Einstein, o gênio da física. Vou ler na íntegra. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Ninguém chega ao sucesso se fala demais da vida dos outros. Isso que ele falou não fui eu não, hein? Foi Einstein. E quando se fala Einstein, é ele mesmo. Ele já sabia dessas coisas. O que falta na língua de quem fala demais? Quem sabe? Uma palavra só. Repita alto: humildade. Qual é a palavra? Humildade. Por que falta humildade? Porque quando eu me dou o direito de falar do outro, é porque eu me considero superior a ele. Eu me considero juiz daquilo que ele está fazendo. Então eu me dou o direito de falar dele. Por isso que o Papa João Paulo disse: se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar, julgar, condenar, espalhar crítica, difamar o outro, porque como o outro, eu também sou imperfeito. E o Papa vai dizer: todo aquele que fala demais é um iludido, ele acha que é o que não é. Ao invés dele consertar a própria vida, ele está preocupado com a vida dos outros. Então falta humildade. De vez em quando eu dou algumas palestras em empresas de CIPAT. De vez em quando eu falo isso para eles lá. E presta atenção que isso pode acontecer com você. Aconselhei semana retrasada
um empresário de Divinópolis que queria trocar a gerente, e tinham 2 moças para entrar, as 2 não trabalhavam lá. Falei com ele: muito fácil, pergunta para elas, não sei se você está aqui, se você ganhou um emprego a menos, você perdeu, culpa sua. Pergunta para elas como era o trabalho anterior, como era o padrão anterior. Mesmo que o trabalho não era coisa boa, ela tende a falar coisas boas. Era um trabalho bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Aprendi muito lá, o que eu recebi naquela época foi bom, porque é o que eu tenho, e quero trazer para a sua empresa aquilo que eu aprendi lá. Se a pessoa vira para você e começa: onde trabalhar é uma porcaria, pessoal é injusto, é implicante. Falei: contrata a primeira e dispensa a segunda, sem sombra de erro, você vai acertar. E eu até escrevi aqui: esse tipo de procedimento, de a tendência de falar mal dos outros, de onde trabalhou, do patrão, etc., além de ser antiético, mostra mediocridade de pensamento, péssima formação moral e mentalidade tacanha, quer dizer, mentalidade rasa, mesquinha. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, das 2 uma: ou fale bem ou fale, prefiro não opinar. Você já falou tudo. Eu já usei essa tática várias vezes. Padre, fulano de tal, eu estou com aquele sorrisinho e falo assim: prefiro não opinar. Não opinei, mas já deu para entender, não deu? Então você não precisa ter a prepotência de menosprezar o outro. Fale bem. É interessante como que o forte agradece e o fraco reclama. Vamos repetir isso? O forte e o fraco. Olha que bonito. O forte avança, o fraco retrocede. O forte luta, o fraco foge. O forte trabalha, o fraco fofoca e destila veneno sem parar, ao invés de procurar uma nova oportunidade. O forte crê, o fraco levanta dúvida. O forte ama, o fraco odeia e faz questão de mostrar a sua raiva pelas pessoas. Copiei da internet alguns pensamentos a respeito da fofoca. Achei interessante e vou lê-los, e falo no final quem escreveu. Vamos pensar neles, hein? A única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Casal Brum. Interessante isso. A única, viu? A única situação que você pode olhar a vida dos outros é no trânsito. Você tem que dirigir para você e para os outros. Fora disso, cuida da tua. Edson Falcão vai dizer: dizem por aí, foi cuidar da minha saúde, pois da minha vida os outros cuidam. Mas se as pessoas não sabem cuidar nem da própria vida, como cuidarão da minha? Mislene Lopes: não gosto e nem cuido da vida alheia, mas quando percebo que alguém está querendo cuidar da minha, começo a separar minhas contas para elas também pagarem. Vocês gostaram dessa, né? Ninguém paga minhas contas. O pessoal não fala isso? Ninguém paga minhas contas. René Venâncio: quem gasta o tempo cuidando da vida alheia, automaticamente vive por menos tempo a própria vida. E é uma verdade. Milô Fernandes, gosto de Milô Fernandes: quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, ninguém tem conta com isso. Freud vai dar um cutucão bom, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Deu para entender o que eu explico? Quando alguém vem fofocar de alguém para você, na verdade a pessoa não está falando de quem ela acha, ela está falando
de si mesma. A pessoa destila veneno naquilo que ela fala. Por isso que ele fala: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. É verdade. Bárbara Coré: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais fofoqueira ela tende a ser. E é verdade. Uma língua fofoqueira faz parte de uma pessoa invejosa. Ô gente, você nota claramente naquilo que a pessoa está te falando, que é inveja que está por trás. Ela vai assim com uma linguagem mansa, mas com espeto. Isso aí eu estou careca de ver. Andresa Filizola: fofoca, brinquedo assassino de pessoas infelizes. Verdade. Rogério Abreu: a fofoca é igual serpente venenosa, rasteja na veia dos fracos, tolos e ociosos. Fuja desses. E último, Daiane: os fofoqueiros entrarão em extinção quando não tiverem quem alimente suas fofocas, dispondo-lhes os ouvidos. O que faz o fofoqueiro é uma orelha para escutar. Se ninguém escutasse a fofoca, ele ia falar para quem? Por isso que eu falo que perto de uma língua fofoqueira tem sempre um ouvido desocupado. Tanto peca quem fala quando ouve. Os dois é farinha do mesmo saco. Olha o texto que aqui está. Vamos fechar aqui? Eclesiastes 5, 2-3, 6-7. Não falei para você que eu ia ler o que a palavra de Deus estava falando? Então presta atenção que a palavra de Deus está falando. Não seja precipitado de lábios. O que é precipitado de lábios? Nem viu, já está falando. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fale pouco. E eu que estou falando, não? Deus está no céu e você na terra. Por isso, porque Deus está no céu assim para você. Fale pouco. Fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem trabalha tende a sonhar com coisas melhores. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que é uma prosa vã do tolo? Fala, 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 não te acrescenta nada. Está falando da vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro deixou de fazer, o que o outro foi, onde o outro veio. Tem sentido isso. Vermelho aqui, quem está vendo lê, compadre. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fala para isso quem está do seu lado. Não permita que a tua boca te faça pecar. Continua, texto é pesado. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha o que está escrito aqui. Por que irritar a Deus com aquilo que você diz? Será que Deus não fica irritado com quem tem uma boca fofoqueira? Com quem fala da vida do outro? Com quem fofoca? Com quem espalha? Com quem difama? Deus está vendo. Por que irritar a Deus com o que você diz? Deus fica irritado. E deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, assim te conversa inútil, tenha temor de Deus. O que o texto está nos propondo? Que ao invés de você ter uma conversa inútil, que você tenha temor a Deus. Meus irmãos, tem um caso que ele diz que houve um velório. Tá bom, filho, acabou lá, pode voltar aqui. Que houve um velório do senhor Alfredo. Senhor Alfredo, homem muito caridoso, homem muito prestativo, sempre tudo que ele tinha era dos pobres. Aí o dia que ele morreu, o pessoal foi, né? A hora que o pessoal chegou no velório, olhou assim, estava o senhor Alfredo deitado num caixão,
de smoking. Mas aquilo é que o povo gosta. Aí começaram. Nossa, você viu? Tão caridoso, está de smoking. Tão ajudando. Você viu como que é? Vive de um jeito, morre de outro. Essas caridades que quer fazer deve ser para aparecer. Está de smoking. E aquele tititi, até que chegou no ouvido da viúva. A viúva, deixa. O povo fala mesmo, que o povo fala. E a viúva sabia, e o povo tá que fala no velório, tá que fala. Ela falou assim, mas é muita injustiça, mas já o pessoal falar dele, sem saber o motivo. Ela tomou a palavra, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês, rapidinho aqui. Meu marido Alfredo foi um homem de Deus, um homem caridoso, um homem que o que era dele, era dos outros. Ele deu tanta coisa para os outros, que na hora da gente vesti-lo, não tinha roupa que pudesse enterrar. O médico dele disse, tem problema não, eu tenho lá em casa um smoke que não serve para mim, eu vou dar para ele, você pode enterrar ele com smoke. Quando a mulher contou a verdade, foi aquele silêncio no velório, mas não teve um que chegasse perto dela para pedir desculpa. Não é assim que funciona a fofoca? Fala. Hora que você vê a pessoa dando a razão dela, a pessoa simplesmente cala, não rende, não pede desculpa, não pede perdão, não fala, me desculpe, eu sou um fofoqueiro, eu sou um língua solta, eu falei de você, sem saber. Não, fica aquele silêncio. Assim foi no enterro do seu Alfredo. A hora que a mulher deu a palavra dela, ninguém comentou mais nada, mas ninguém pediu perdão. Quantas vezes na nossa vida a gente repete a mesma coisa que aqueles repetiram no velório do Alfredo? Não sabemos da história, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos como que aconteceu o negócio, mas só vimos. Aí começamos ou não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Eu estou com reflexo, eu pego a corda, eu pego aqui, você está vendo? Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. A gente vê e tem a necessidade de falar. E não é necessidade de falar, necessidade de falar mal. Esse é o problema. Tem duas perguntas aqui, que é para você aprender, tanto para você como para os outros. Para você falar menos e para os outros falar menos. Claro que você não vai falar isso aqui na cara da pessoa, senão você vai ficar sem ninguém, né? Porque o povo fala mesmo. Mas você pode dar o DVD de presente, ou o CD, a pessoa vai ouvir e vai repensar. Para que eu fale menos da vida dos outros, devo perguntar-me, todos, o que eu tenho com isso? Você viu que fulano trocou o carro? O que eu tenho com isso? Você viu que fulano... O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Se você não tem nada com isso, para que você vai ficar comentando a vida dos outros? Para que os outros falem menos da vida alheia, pergunte-os. Fofoqueiro odeia essa pergunta, porque ele sabe que não tem nada com isso. O que você tem com isso? Você viu? Fulano de tal. O que você tem com isso? Você viu? O que você tem com isso? Não é seu parente, não te deve obrigação, você não paga as contas dele, eu não te pedi opinião, não tem nada a ver com você, você não está... O que você está comentando? São duas perguntas que acabariam com 99% das fofocas. Pergunte para você, o que eu tenho com isso? E para o outro, o que você tem com isso? Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse de cuidar da vida dos outros. O cara fecha na campanha de vermelhinho ali embaixo. Estou lançando uma campanha na missa. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Participe. Essa eu acho que é uma das melhores campanhas que a gente pode lançar nos últimos dias. Gente, se cada um cuidar da sua vida, já está bom demais. O problema é que o pessoal tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando,
começa a cuidar daquilo que não é da sua conta. Então é preciso que essa palavra de Deus possa cair no nosso coração. E eu vou te ensinar uma coisa que eu falo. Um dia alguém me perguntou assim: padre, quando alguém fala mal, o senhor roga praga? O povo tem um medo de praga de padre, que é pega mesmo, né? Eu falei assim: eu vou ficar rogando praga? Eu não rogo praga não. Mas quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala demais, que não devia falar, eu não rogo praga não, mas uma coisa eu falo para Deus. Eu falo para Deus assim: ó meu Deus, que ela está falando aí seja semente para plantação, para ela colher depois. O que a pessoa fala, começa a pensar nisso. Não fica discutindo com a pessoa, não. Só diga para Deus isso, que as palavras dela sejam sementes. Porque ela fala hoje, mas ela colhe. Não é assim que funciona? Vamos fazer um teste? Posso ler o seu inconsciente? Posso? Eu não vou saber, mas você vai saber. Quem já fez, não conte. Quem não fez, faça. Quem já fez, refaça, que pode ter mudado alguma coisa. E se você é esperto, não fica contando para os outros: meu teste deu isso, isso, isso. As pessoas vão saber o que está dentro de você. Vamos lá. Olha para o padre aqui. Você que está assistindo o DVD, ou me acompanha pelo YouTube, faça o teste também. Vamos lá. Você está na sua casa sozinho, num domingo à tarde. Você está descansando. Alguém está batendo a porta. Aí você levanta para ir atender a porta. Quando você está indo atender a porta, tem um neném no quarto. O neném começa a chorar. Neném chorando, alguém batendo a porta. Você tem que escolher, você vai pegar o neném ou vai atender a porta. Quando você está pensando se você vai pegar o neném ou atender a porta, começa a tocar o telefone. Aí você tem o telefone tocando, alguém na porta e o neném chorando. Quando você olha para a cozinha, você escuta um barulho. Alguém deixou a torneira toda aberta e a água está indo embora. Aí tem alguém chamando na porta, o telefone tocando, o neném chorando e a torneira aberta. Aí você olha para o quintal, o varal lotado de roupa e começa a chover. Chovendo com a roupa no varal, torneira aberta, nenê chorando, telefone tocando e alguém na porta. Você está sozinho. Você tem que fazer as 5 coisas. Coloque prioridade. Não fale, pensa. O que você vai fazer em primeiro lugar? É mesmo quando eu falar fale, né? Eu já escutei daqui o povo falando. É bobo mesmo, não escuta o que o padre fala, não é para falar, só para pensar. Primeiro. Segundo, vai pensando dentro da sua casa, fazendo as coisas. Terceiro. Quarto. Quinto. Todos conseguiram pensar nas 5 coisas, numa sequência de 1 a 5? Tá bom. O que você pensou é um teste de psicologia para trabalhar prioridade. Quando chega uma pessoa desequilibrada num consultório psicológico, eles vão aplicar esse teste para ver se você está vivendo o que você está falando. Porque se você conversar com as pessoas, qual que é a prioridade? É Deus, é a família. A hora que você faz o teste, está tudo fora de lugar. Pense na sua sequência. Agora eu vou passar o que significa a sequência. Quem está chamando a porta significa os seus amigos. O neném chorando é a sua família. O telefone tocando é o seu trabalho. A torneira aberta é o seu dinheiro. E a roupa no varal é a sua sexualidade.
Agora você vai pensar, exemplo, padre, eu peguei o nenê, atendi a porta, atendi o celular, fechei a torneira e a roupa ficou. Ou seja, primeiro é a sua família, segundo, os seus amigos, terceiro, o seu trabalho, quarto, o dinheiro, e a sexualidade está ensopada. Onde eu apliquei esse tese no lugar, um cara falou comigo: padre, me interprete. Falei: o que você fez? Eu fui apanhar a roupa e deixei o resto. Falou: tu tá quente, hein, cara, tu tá quente. Esse teste é para você pensar o seguinte: talvez você pense assim, a minha família tem prioridade, só que no teste você já foi fechar a torneira. A sua prioridade é o dinheiro, não é a sua família. Eu atendo o telefone, depois eu pego o nenê. O seu trabalho está antes da família. Não, eu atendo a porta, depois eu pego o nenê. Os seus amigos estão antes da família. Quais são as prioridades da nossa família? Repita comigo: em primeiro lugar, Deus precisa vir antes das pessoas. Repita: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Lucas 10, 27. Mateus 6, 36. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Qual é a consequência? Tudo mais. O que a gente faz? Busca o tudo mais, e o que sobra dá para Deus. Prioridade. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Prioridade é Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar da tua vida. Eu vou falar um negócio rasgado para você não chorar e não falar que o padre não disse. Tudo que ocupa o lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde, tem que ser destruído. Os protestantes, evangélicos, dizem que os católicos são idólatras, que nós temos imagem. Se a imagem ocupa o lugar de Deus, ela é uma idolatria e tem que ser quebrada. Se a imagem nos leva a Deus, é de um santo, é de alguém que nós admiramos, tudo normal. Mas a idolatria não é só de imagem. Existe a idolatria do dinheiro. Tem muita gente que coloca o dinheiro no lugar de Deus. Você já assistiu o desenho do Walt Disney, que tinha o tio Patinhas? Qual é que o tio Patinhas tinha na coluna, que era o mais sagrado? A moeda número 1. Você lembra? Era a primeira moeda. Para o tio Patinhas, qual era a prioridade? O dinheiro. O dinheiro na vida dele era um ídolo. Tem muita mãe que infelizmente o primeiro não é Deus, o primeiro está o filho. A mãe colocou o filho no pedestal, ele é primeiro lugar. Todo ídolo tem que ser tirado, tem que ser destruído. Ao meu marido, eu vivo para o meu marido. Você não vive para Deus, você vive para agradar o marido. Daqui a pouco o marido te troca para uma piriguete, que você, meu marido. Aí a vida te provou. Maldito o homem que confia. Primeiro lugar na minha vida é meu melhor amigo, eu confio nele. Vai te trair, vai ficar sozinho. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. É mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Em segundo lugar, dentro da sua casa, repita alto: o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Vou falar alto para você guardar. Olha para o padre. Você já é casado? Você tem filhos? A sequência é essa: o marido ama a Deus, depois ele ama a esposa, depois ele ama os filhos. A mulher, ela ama Deus, o marido e os filhos. Antes do filho é a mulher e o marido. Infeliz da família que a prioridade está invertida. Não, primeiro
filho é o reizinho. Depois é o papai e a mamãe, se sobrar tempo. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é amar o seu cônjuge. É o marido amar a mulher e a mulher amar o marido. Não há família saudável onde o relacionamento está fora do trilho. Você investe nos filhos, investindo no seu casamento. Você quer investir na vida dos filhos? Mostra a ele a sua harmonia com a sua mulher. Mostra a ele o seu amor com o seu esposo. Tem uma história que uma jovem me contou, que agora é adulta, mas que quando ela era pequenina, ela chegava e falava assim: mamãe, quem a senhora ama mais, eu ou papai? A mãe falava: o papai, mas depois você. Mas a mamãe te ama muito. Por que a senhora não me ama mais do que o papai? A mãe falava: porque não fosse o seu pai, você não estava aí. Porque você é fruto do amor do papai e da mamãe. Então eu amo o papai e o nosso amor gerou você. Antes de você existir, eu me apaixonei pelo seu pai. Eu casei com o seu pai, mas eu te amo demais e daria a minha vida por você. Mas a mamãe ama primeiro a Deus, depois mamãe ama o papai, aí depois vem você. Mas eu amo você demais, mas é porque eu não tenho como amar você mais do que o papai, porque o papai veio antes de você. Papai, o senhor ama mais eu ou a mamãe? O papai falou com ela: olha, papai te ama demais, mas ele ama mais a mamãe, porque você é fruto do amor meu e da mamãe. Se não fosse a sua mãe, você não existia. Eu amo a Deus, eu amo a mãe, e nós dois amamos você. A criança vai crescer salutarmente equilibrada. Hoje parece que escutar isso dói o nosso ouvido, porque o mundo de hoje é um mundo que inverteu as prioridades. A prioridade para muita família é o filho. Filho, eu vou falar sem medo de errar e não fique escandalizado, eu vou explicar. Filho pode ser bênção, mas filho pode ser maldição. Eu conheço muitos casais que se amavam. Quando veio o primeiro filho, o casamento acabou em poucos anos. Por quê? Porque a prioridade não foi o marido e a mulher, o menino foi a prioridade. Tudo é o neném, tudo é ele, tudo para ele. Os dois já não saem mais sozinhos, os dois já não namoram, tudo é para o menino. O menino se sente o centro. E outra, seja bobo não, viu? Filho é esperto. Se ele quiser, ele coloca o pai contra a mãe e a mãe contra o pai. Se o seu filho for o centro da sua família, e se ele sentir que tudo é para ele, ele consegue inverter as coisas facilmente. E por que que na sua casa você tem que amar primeiro o seu marido e a sua mulher e depois os seus filhos? 4 motivos. Primeiro motivo: os filhos precisam ver como funciona um casamento. Segundo motivo: cria um clima de romance no casamento. Vocês vão cuidar um do outro. Terceiro motivo: a criança que se sente o centro do universo, ela vai ter problemas quando for adulta. Ela não vai saber ouvir não. Ela não vai saber lidar com frustração. Quarto motivo: permanecerem firmes e unidos no momento do ninho vazio. Vai para cá. Não fique escandalizado não, mas é assim que funciona, viu? Na lei de Deus, filho passa, marido e mulher fica. Se o casal não separar, porque hoje em dia está em moda, qualquer coisa vai separar, incompatibilidade de gênio. Se o casal manter o casamento ali, eles vão começar com 2, não é assim? A família cresce, aí depois um filho vai mudar para fazer faculdade, o outro vai arrumar uma mulher e vai casar, ela vai arrumar um marido, vai cuidar da vida dela, e a família vai. Acabam quantos? O marido e a mulher. É para quando chegar um ninho vazio, você poder falar para a sua mulher falar para você: valeu a pena a gente amar um ao outro mais que os nossos filhos. Eles vieram, aprenderam, cresceram e voaram, e nós dois ficamos no ninho. Sabe qual é o problema hoje de divórcio? Pessoas estão com 50, 60, 70 anos, enquanto está com os filhos. Filho, a hora que os filhos saem, um olha para o outro e pensa assim: o que eu vou fazer com um candengo desse? Um não cuida do outro, não aprendeu a se dar carinho,
Um não sabe o que passa no coração do outro. Fica dois idosos estranhos dentro da mesma casa. Por quê? Porque inverteu a prioridade. A prioridade do marido e da mulher se centrou nos... Tinha uma irmã mais velha conversando com a irmã mais jovem. A irmã mais jovem falou assim: ô minha irmã, estou querendo namorar, estou me sentindo muito sozinha. A irmã mais velha falou com ela assim: fica observando quando o pai chega, o tipo de homem que você deve arrumar. O pai chegou, viu as filhas, deu um beijo numa, passou a mão na cabecinha do outro, perguntou assim: cadê a sua mãe? Está lá fora. Meu amor, cheguei. Ele foi lá na mãe, beijou o rosto dela, falou: não, morri de saudade de você, o dia todo pensei em você. Não, amor, que paixão. Tá bom, vamos lá para a sala, vamos brincar com as crianças. Na cabeça da filha, ela sabia: quando o pai chega, ele procura pela mãe. E os dois nos procuram. Harmonia familiar. Elas estão vendo o pai que tem a mãe como prioridade, estão vendo a mãe que tem um pai como prioridade, e o casal tem a criança como prioridade. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Esta é a terceira prioridade. Qual é a terceira? Seus amigos são importantes, mas os seus filhos são mais importantes. 1 Timóteo 5,8: quem se descuida dos seus, principalmente dos da sua família, é um renegado, pior do que um infiel. Você não pode sacrificar o relacionamento com seus filhos para dar atenção aos seus amigos. Não estou falando que você não possa ter amigos, mas os seus amigos não são mais importantes que os seus filhos. Tem pai que tem criança. Segunda-feira ele vai na sinuca, terça-feira ele vai no futebol, quarta-feira ele vai andar de bicicleta, quinta-feira ele vai jogar boliche, sexta-feira ele vai para o bar, sábado e domingo ele quer descansar. Tem tempo para os amigos a semana toda, não tem tempo de brincar com o filho, não tem tempo de soltar uma pipa com o filho, não tem tempo de jogar bola com o filho. Também hoje em dia os filhos quase não têm tempo, os pais, porque o tempo é pouco, vai ficar agarrado em WhatsApp. Os meninos não brincam mais. Um dia eu ouvi os meninos brincando aqui de polícia e ladrão, eu falei: nó, estou quase filmando para pôr no YouTube. Ah, padre, por quê? Tem muita criança que não sabe o que é isso. Elas não sabem o que é brincar de polícia e ladrão. Elas não sabem o que é brincar de bolinha de gude. Nunca viram uma bolinha de gude. Vamos brincar de bolinha. O que é bolinha de gude? Fiquei horrorizado, hein? Fiquei horrorizado. Estava aqui no centro de Divinópolis, um pai falou: meu padre, o senhor fala coisa da igreja, conta essa lá. Falou: o que é? A professora do meu filho me chamou. Mas qual é o nome da escola? Lá no centro das irmãs. A professora do meu filho me chamou, pedindo para eu levar ele no sítio, para ele conhecer galinha. É para rir. Mas tem muita gente que nasceu e cresce dentro de condomínio, dentro de prédio, que só sabe o que é concreto e animal virtual. Eles nunca viram um animal vivo, não. A professora falou: leva o seu menino para ver galinha. Ele não sabe o que é galinha. Aí após quando que viu a galinha, mas tá lá, ó. Os pais precisam entender que seus filhos são prioridade. Ô gente, na nossa vida, qual é a prioridade? Primeira, Deus. Segundo, marido e mulher. Terceiro, Deus em primeiro, o marido e a mulher em segundo, e o casal considerar o filho prioridade. Você entendeu que o filho é prioridade para o casal? Ele não é prioridade para o esposo e para a esposa, mas para o casal ele vem antes dos amigos. Quarto, as pessoas vêm antes das coisas. Repita: as pessoas esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Tinha uma mulher assim, ó, vendo o marido lavar o carro sábado à tarde.
Aí ela ficou assim. Aí o marido está lá. Mangueira, esponja. Depois secou o carro. Que bênção a chuva, graças a Deus. Depois passou cera. Depois ficou encerando o carro. Aí o marido olhou para o carro e disse assim: que máquina! E a mulher olhando para o marido e chorando. O marido nunca olhou para a mulher e falou com ela assim: que máquina! Ele gosta de alisar carro. Ele gosta de ficar passando coisa em carro. A mulher que é bom, nada. E tem mulher que reza: oh meu Deus, eu queria tanto ser um carro. Espero que não seja o seu. Mas tem marido que cuida melhor do carro do que da mulher. Tem mulher casada que coloca no colo só cachorro. Nunca tem tempo de colocar o filho no colo. Ela faz cafuné no totó, mas cafuné no marido que é bom, nada. Está entendendo? Estamos amando de maneira invertida, amando as coisas, usando as pessoas. Último lugar, o reino de Deus deve vir antes dos nossos projetos. Qual que é a quinta prioridade? Gente, eu já vi tantas pessoas abandonando igreja por causa de dinheiro, por causa de sonhos particulares, por causa de casa, por causa do mundo, e Deus vai ficando em último lugar. Essas mesmas pessoas cumprem o que o profeta Ageu disse. Repita comigo: semeiam muito e colhem pouco, vestem-se e não se aquecem, comem e não se satisfazem, o salário recebem, mas é como um saco furado. Trabalha, não tem nada. Bebe, não sacia. Come, continua com fome. Por quê? Porque invertemos a prioridade. O reino de Deus. E as pessoas ficam depressivas. Meus irmãos, qual é a nossa prioridade? Vamos repetir? Deus, marido e mulher, filhos, depois pessoas, quinto, o reino de Deus, a vontade de Deus. Feche, você começa com Deus, encerra Deus. Quando eu falo pessoas, aí estão os amigos, os parentes, os seus colegas, mas a sequência é essa: Deus, casamento, família, amigos, reino de Deus. Depois vem as coisas, o cachorrinho, o gato, não tem problema, mas que a sua prioridade seja essa. Encerro com a parábola que se chama Não Esqueça da Prioridade. Tinha uma princesa muito bonita, os olhos verdes, uma mulher com violão, etc. Aí chegou um príncipe e disse para o rei assim: eu quero me casar com essa princesa. Ela é bonita por dentro, por fora. Aí o rei falou assim: tá bom, mas se você casar com a minha filha, você vai sentar no meu trono quando eu morrer. Então eu preciso fazer um teste com você. Vá no reino vizinho e leve para ele esta carta. Se você entregar a carta, eu vou ver se você é digno de casar com a minha filha. Olha para cá. Não esqueça da prioridade. Não esqueça do mais importante. Pegou a carta, subiu no cavalo. Vamos, gente. Ele queria casar muito rápido, não parou. O cavalo não tomou água, o cavalo não descansou, o cavalo não dormiu, e ele metendo a espora: eu quero casar com a princesa e vamos rápido. Coitado do cavalo, morreu. Eu falei: não tem problema, eu estou perto da cidade, eu estou vendo um reino lá. E foi o resto a pé.
Quando chegou, ele foi recebido pelo rei, porque estava com o selo do outro rei, os dois eram amigos. Ele chegou e deu a carta para o rei. O rei falou assim: um minuto, deixa eu ler. Na carta estava escrito assim: meu caro amigo, rei de Tales, saudações do rei da Bósnia. Te envio este jovem. Ele está pretendendo se casar com a minha filha. E eu disse para ele de entregar essa carta e cumprir a missão. E eu disse para ele não esquecer do principal, da prioridade. A prioridade é o cavalo. É para ver como que ele cuidou do cavalo. Se ele não sabe cuidar de um cavalo, como que ele vai saber cuidar da minha filha? Veja o estado do cavalo e mande a resposta para mim, pois eu saberei se ele pode ser esposo da minha filha e o sucessor do meu trono. O outro rei só escreveu assim: morreu. O fim da história. Gente, qual é a nossa prioridade? Vou finalizar te dando um cutucão muito bom, porque eu estou aprendendo um pouco isso. A gente tem que melhorar como pessoa também, não é? Por que que o rei ficou chateado com o cavalo que morreu? Porque o cavalo estava ajudando o príncipe a cumprir a sua missão. E qual era a missão do príncipe? Entregar a carta. Ele tinha que ser muito grato ao cavalo. Se não fosse o cavalo, ele não chegaria lá. Tenha mais carinho, trate melhor e coloque na sua lista de prioridade as pessoas que fazem parte da sua vida e que gostam de você. As pessoas que fazem parte da sua vida e que ajudam você a ser uma pessoa melhor. Nós fazemos o contrário, destratamos, chamamos a nossa família de implicante, mudamos de amigo como muda de camisa. Tem gente que não tem amigo, ele muda de, não, você está achado, eu vou ter um amigo novo. A amizade é igual ao vinho, quando mais velho, vamos tratar as pessoas melhores e que nós tenhamos prioridade na vida. Quando você inverte a prioridade, você acha que a prioridade são as coisas, aí o cavalo acaba morrendo e você não conquista o trono da alegria. Trate bem as pessoas, cuide das suas coisas, cuide do seu carro, da sua casa, do seu trabalho, mas não esqueça Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, a sua família. Depois da sua família, os seus amigos. Depois dos seus amigos, o seu trabalho. Depois do seu trabalho, as coisas. Quem tem esta prioridade, arruma tempo para tudo. Você vai cuidar de si, você vai cuidar dos outros, você vai trabalhar com afinco, vai conservar as suas coisas e será uma pessoa feliz. Não diga mais a partir de hoje: eu não tenho tempo. A partir de hoje que você diga: isso não é a minha prioridade, porque tempo é questão de preferência. Amém? E vamos terminar como nós começamos. Diga para quem está do seu lado que o Espírito Santo te convença das suas prioridades. Se você não está feliz, é porque tem coisa fora do lugar na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tire proveito desta pregação. E quem tem certeza que essa palavra foi para você, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br.
Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Primeira lei de Deus, as três que se referem a Deus: adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Isto é um conselho de Deus? É um conselho? Ou é um mandamento? É um conselho ou mandamento? Então Deus não está pedindo, Deus está... E por que Ele pode mandar? Ah, padre, porque Ele é Deus. Não é isso que a Bíblia revela. Deus, Ele pode mandar porque Ele outrora nos libertou, quando éramos ainda pecadores, em Cristo Jesus. Então Ele já provou que Ele quer o nosso bem. Então agora Ele dá os mandamentos para que aquele povo do Egito, que saiu do Egito, saiba: eu sou o Senhor Deus, que tirou o meu povo do Egito. Por isso, Ele dá os 10 mandamentos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Responda: é viver de acordo com a sua vontade. É louvá-lo com a minha vida. Eu sei que muitas pessoas não têm costume, mas comece a rezar neste tempo, quando você lembrar, o Magnífica, uma oração bíblica maravilhosa de Nossa Senhora, e que tem muita gente que não reza. Tem muita gente que não reza. O pessoal fica inventando. O pessoal tem muita criatividade orante. Eles inventam muitas orações. O problema é que muita gente se afasta das orações bíblicas, que são as orações principais. O Magnífica, ele tem o poder de transformar a nossa angústia em alegria, porque ela é uma oração positiva. A minha alma engrandece o Senhor. Maria está adorando a Deus. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Está adorando a Deus, porque Ele, que é grande, olhou para a pequenez de quem? Viu porque que Deus olhou para Maria? Não é porque Maria ouviu a sua palavra, porque Maria se tornou a sua serva. Servo não é aquele que ouve, é aquele que faz aquilo que ouve. Você quer que Deus abençoe você? Você quer que Deus exalte a sua família? Você quer que Deus abra todos os teus caminhos? Seja servo dele, obedeça a Ele. Há pessoas que dizem que adoram a Deus acima de todas as coisas, mas são pessoas cheias de superstição. Início do ano, come romã, e já o carocinho para trás, põe não sei o que na carteira, e come não sei o que, e pula ondinha, e põe uma figa no peito, e pecinho de coelho. Quer dizer, a pessoa, ela diz que adora a Deus acima de todas as coisas, mas na hora do vamos ver, é cheia de superstição. Coisinhas que dão a segurança para aqueles que não encontram a segurança em Deus. Meu irmão, se pezinho de coelho desse sorte, você não tinha pego o coelho, porque deu sorte para você, mas para o coelho, coitado. Então são coisas que o ser humano foi colecionando e que não tem poder para transformar a nossa vida. Há pessoas que até vão à igreja, mas quando tem oportunidade, vai lá para a pessoa jogar carta, ler a mão, tarô, fica lendo horóscopo. Aí eu não saio de casa sem ler horóscopo. Ó, povo, horóscopo. E a pessoa vai acreditando nessas coisas. Eu prefiro ficar com o versículo bíblico: se Deus é por nós, eu posso ler, porque eu não vou perder tempo de ler essas coisas, mas eu posso até ler: hoje não saia de casa, você vai ser atropelado.
Eu não creio em superstições, em adivinhações, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me revela: eu sou o seu pastor e nada faltará a você. Em vez de perder tempo lendo essas porcarias, vá ler a palavra de Deus. Pessoas que ficam mexendo com magia, pessoa que vai à missa e faz macumba. De vez em quando aparece aqui do lado do santuário umas panelas com macumba. Eu tenho que ir lá meter o pé em tudo. E meto o pé e falo: pode vir para mim. O que está aí? O padre aqui remata no peito. Meu filho, tem gente que faz bicumba, tricumba e policumba. Macumba é uma, tem gente que faz duas para garantir, é bicumba. Tem uns que faz 3. E eu vou te lançar um desafio. Você que está aqui no santuário e você que nos vê pelo DVD. Para eu provar para você que não tem macumba, faça macumba para mim. Pode mandar, meu filho, os macumbeiros reunir, manda macumba para mim. Pode reunir os macumbeiros de Divinópolis, todos, aqui na porta do santuário. Os macumbeiros lá embaixo com as macumbas dele, e eu aqui em cima com o Santíssimo Sacramento. Eu quero saber quem vence. Quero saber quem vence. Meu irmão, para com essas coisas. Olha, eu não tenho nada contra macumbeiro, não tenho nada a favor também não. Mas se você quiser ir para esta área, então você vai para lá, mas não leia mais a palavra de Deus, não comungue, não fique pedindo bênção para Deus. Isso não existe. A pessoa fica misturando as coisas. Pessoa que vai à missa e de vez em quando fica invocando mortos, sente espiritismo. Escreve uma carta para mim. Eu estou lendo um livro psicografado. É o espírito fulano de tal. Gente, para cima de mim, a pessoa enquanto era viva nunca escreveu um bilhete. Depois que morre está escrevendo livro. Depois que morre, para cima de mim, não misture óleo com água. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é espiritismo. Adorar a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Segundo, não pronuncie o nome de Deus em vão. Repete: o nome de Deus é santo. Repete. Eu estou preocupado agora não é com o mundão não, é com a igreja. Até em certos momentos, o nome de Jesus perdeu o valor dentro da igreja. Vai ter uma festa de jovem, é Cristo Dance. Cristo Dance. Vai ter uma farofa, é a farofa de Jesus. Tem gente que testa microfone com o nome do Filho de Deus. Jesus. Perdeu o valor. O nome de Jesus agora está sendo usado. Cuidado. Nunca, meu irmão, nunca ouça, se a pessoa começar a falar: me desculpa, mas você vai me desculpar, não me contamine. E nunca conte piadas que tem o nome de Jesus. Tem gente que fica contando piada com o nome de Jesus. E eu já contei umas piadinhas com o nome de Jesus, eu parei com isso, não pode. Mesmo que é piada inocente, o nome do Senhor é o nome santo. Você substitui Jesus lá, põe um outro cara, põe Genésio, qualquer coisa. Mas não é o nome do Senhor. Esse nome tem poder. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... Falando sobre o nome santo de Deus, nunca diga: juro por Deus. Jure por você, porque Deus não vai assinar o seu juramento em nome dele. Ele não precisa. Você tem que ter um nome próprio para jurar em seu nome. Blasfêmias, cuidado com blasfêmia. Proferir coisas contra Deus. Se Deus existe, vamos ver se ele faz isso. Eu já vi na televisão um canal protestante, o sujeito ensinando isso. Você, meu irmão, tem que chegar em casa e desafia Deus. Fala para Deus: a minha família toda é tudo acampado de ateu e está com um carro zero. Se Deus existe, eu quero um Vectra. Se Deus existe, eu quero. Olha, filho, primeiro, que não vai ganhar nada, senão é lavagem de dinheiro. Segundo, se Deus existe,
Ele vai te dar um Vecta só para provar que ele existe. Nós não alcançamos a graça de Deus colocando a sua existência em xeque, mas de joelhos e com fé. É assim que o cristão reza: Senhor, eu creio em Ti, e seja feita a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que Deus quer, e eu quero aquilo que Deus faz. Cuidado para brincar com... Aí também que eles pararam com isso. Nos tribunais antigos, chamava lá o réu para depor, aí o soldado chegava com a Bíblia. Coloca a mão na Bíblia. Eles colocavam a mão na Bíblia. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Tinha um quadro naquele tempo do Chiguanismo, não sei se você lembra disso. Um quadro era isso. Aí a pessoa punha a Bíblia e falava assim: juro! Aparecia o Chiguanismo. Eita, mentirinha porreta só. Quer um exemplo? Não vou contar o santo não, mas o milagre eu vou contar. Eu já passei por uma experiência que eu sabia que a pessoa tinha feito aquilo, mas eu não podia acusar a pessoa pelo meu estado aonde eu estava. Mas eu sabia quem era, e o outro padre sabia, porque só ela tinha a chave e a pessoa fez tal coisa. Nós chamamos os funcionários todos, não foi em Divinópolis, na paróquia, antes de eu vim para cá em outro lugar. Chamamos todos, e o pároco, que não era eu estava na sala, ele colocou a Bíblia e falou assim: vocês vão colocar a mão na Bíblia e vão jurar perante Deus que não foi você. E se você jurar falso, você está aberto às desgraças que pode acontecer. Eu vi a pessoa fazendo, eu vi, só que eu não podia falar. A pessoa colocou a mão chorando. Eu juro pela palavra de Deus que me aconteça qualquer desgraça comigo ou com meus filhos. O que eu matei a charada na hora? Ela não acredita que a Bíblia é palavra de Deus. É um livro, que se ela acreditasse, ela não falava isso jamais. Ela tomou o nome de Deus em vão, fez um juramento falso. E aqui eu já quero entrar com um pedido, se é que eu posso pedir alguma coisa. O mundão, deixa o mundão para lá, vamos ficar nós aqui, nós que somos de Deus. Por favor, meu irmão, vamos voltar a colocar nos nossos filhos nomes com significado e nomes bíblicos. Eu quero que o meu filho seja um guerreiro de Deus, Miguel. Eu quero que o meu filho seja uma bênção na minha vida, que traga coisas boas, Gabriel. Ana, Clara, pega o nome de um santo. Não fica olhando artista de Hollywood, cantor famoso, né? Vocês vão entrar depois no site, não vou contar aqui não, mas entra lá, padrechristchanccar.com.br, está na capa. Está lá um texto que eu fiz sobre as piriguetes, que agora está na moda, a menina quer ser piriguete. Então abra lá o site e leia lá o que está escrito lá, para depois você pensar em si. Uma mãe me procurou com o cabelo em pé, falou assim: Padre Cristo, o mundo está acabando. O que aconteceu, minha filha? Minha menina de 4 anos chegou para mim e falou assim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher fruta. Eu não sei qual fruta. É influência de quem? Da televisão. Ela quer ser uma piriguete. Ela não quer vestir vestidinho comprido, sandália, não. Eu quero, mamãe, é tamancão. Não quero sandália, eu quero tamanco grande. Menina de 6, 7 anos. E tem mãe que deixa a menina vestir. A menina tem 7, 8 anos, dá vestido igual a prostituta. E o pessoal acha bonitinho. E vai crescendo, e depois nós temos que imitar as coisas de Deus. Tantos nomes bonitos, nomes com... Está voltando, viu? Está voltando. Tem muito Paulo, muito Pedro, muito João, Samuel, Ana, Maria, nomes que a Bíblia e que os santos nos dão, não é? Isso tem que ser olhado também. Ô padre, o que é, meu filho? O que você está falando aí de nome de Deus? Quando você já entrou aí falando do nome da gente, que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Porque se você colocasse os nomes louco e ficasse com essa loucura para lá, tudo bem. Não, mas eles trazem a criança para ser batizada.
E esse nome louco é inserido no mistério de Deus, quando o padre diz: eu te batizo, e fala o nome da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele nome já não é mais nome, é uma pessoa. Quando você ouve assim, Padre Christian Shankar, você não pensa no nome, você pensa em quem? Em mim, sou eu. Ana Maria, mãe do Padre, Beth, Maurício, Paulo. Não é mais o nome, é a pessoa. Então a sua pessoa é inserida em Deus. E o que você quer que aquela pessoa seja, de acordo com o seu nome. Terceiro mandamento de Deus: santificar o dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? É o domingo. Para certas seitas, o dia do Senhor não é o domingo. Que dia? É sábado. E eles vão na sua casa falar isso. Olha o que na Bíblia, ó. Santificarás o dia de... É porque eles são ou uma seita, ou eles são uma seita cristã com origem no judaísmo. Porque o dia do judeu é o sábado. O dia do cristão, que é o domingo. Tanto que Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sábado, que é o dia santo. Jesus ressuscita que dia? Domingo, primeiro dia da semana. É a nova criação. Ao mesmo tempo que o domingo é o primeiro, ele é o 8º dia. Domingo vem de Domenica, Dies Domini, é o dia do Senhor. Hoje em dia é muito complicado. Por qualquer motivo, falta-se da missa dominical. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou à missa. Não estou com vontade não vou à missa. Eu fui para o sítio, não vou à missa. Chegou visita, eu não vou à missa. Meu irmão, você está desobedecendo um mandamento de Deus. Guardarás domingo e festa de guarda. É o dia de se encontrar com o nosso Deus. Tem 3 motivos aqui que as pessoas dizem. Eu só vou à missa quando eu estou com vontade, ou quando sobra tempo, ou quando eu estou com problema. Abra um parênteses que eu vou dar um cutucão. Cuidado para você não ser um hipócrita aos olhos de Deus. Não é a meus olhos não, eu não vou condenar você. Mas Deus olha, e Jesus não chamou muita gente hipócrita? Continua chamando. E tem gente que aqui para nós é hipócrita mesmo. Aparece na família alguém doente de câncer. Mas a família se converte. Aí eles vão à missa da família toda quarta, e levanta água benta, e chora, e clama o Senhor, e vai à missa domingo, e é Reginaldo Manzotti, e é terço, e livro de oração, e de buian novena, e vão rezar. Aí a pessoa faz o tratamento, faz a operação, arranca o caroço, faz lá a químio, o cabelinho cai, meu Deus, aí que eles rezam mais. Nossa Senhora, vamos rezar. Aí o médico fala: está curado, está curado. Todo mundo, está curado, está curado. Aí devagarinho as pessoas param de rezar o terço, param de ouvir o padre, param de vir à missa e voltam para a mesma vida do passado. São cristãos hipócritas, que só rezam na hora da tribulação. Ao invés da família se converter com aquela doença grave, quando a doença é curada, a família debanda de novo. Quem parou de beber, eu vou parar de beber para o meu filho ser curado, não bebo nunca mais. O filho foi curado, está bebendo o dobro. Eu não fumo mais. Se a minha mulher sair desse como não fumo mais. A mulher saiu, foram para a praia para comemorar 2 março. Agora eu vou te contar. Você está vendo como que as pessoas brincam com Deus? Eles usam a Deus. Um pecado muito grave. Estou falando de todo mundo não, mas tem gente que tem esse pecado grave. Trabalhar no domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de descanso. Tem certas coisas que não podem parar. Exemplo, motorista de ônibus, eles estão rodando. Polícia, bombeiro, hospital. Tem muita coisa que não pode parar. Mas tem muitas coisas que poderia, mas não para por quê? É o dinheiro. Gente, em Divinópolis tem lugar que está abrindo sexta-feira da paixão e vendendo carne. E o pior, o dono do lugar se diz católico. Gosta de missa. Hipócrita.
hipócrita. Era melhor não vir à missa e deixar o boteco aberto dia e noite. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para você? Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu sou católico, eu vou à missa, eu colaboro com a igreja. Mas essa feita paixão, tudo está fechado, eu vou ter que abrir que o lucro é maior. Ele está ouvindo a palavra, mas não está praticando, então ele está se enganando. Não sou eu que estou falando, meu irmão, é palavra de Deus. Obedeçam ao terceiro mandamento: guarde dia santo, guarde o dia do Senhor. São os 3 mandamentos de Deus. Se você amar a Deus, não tomar o seu santo nome em vão e guardar o dia de estar com Ele, você cumpriu as suas obrigações com Deus. E com o ser humano, são 7. 4º mandamento e o primeiro para nós. Repita: honrar pai e mãe. O que é honrar alguém? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Tom Tarcísio um dia ligou e falou assim: Padre Cristian, o senhor já jantou? Não. Então eu vou jantar com o senhor. Só que tem um problema, que eu não janto, né? Aí eu falei: pelo amor de Deus, encomenda 2 pizzas que o bispo vem. Aí ligamos, encomendamos 2 pizzas. Aí, quando está eu e Padre Miguel, a gente põe uma toalhinha, põe um pratinho, põe a comida na vasilha mesmo. Como o Dom Tarcísio estava vindo, e é o nosso pastor, a quem a gente tem muita estima, eu queria honrar a presença dele. Então coloquei um forro melhor, coloquei uns pratos mais bonitos, coloquei uma tacinha, pus um vinho. Não é assim que a gente recebe alguém que você quer honrar. Quando você vai à minha casa, eu quero honrar a sua presença, fazendo uma comida melhor. O que é honrar a Deus? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar a si próprio? É tratar bem. É tratar bem. É você fazer mimo para o outro. É você fazer, como a gente fala, gracinha para o outro. Você fazer algo que não é comum você fazer. O que é honrar pai e mãe? É respeitar o pai, é ter carinho com a mãe, é procurar entender o motivo que leva os seus pais a fazerem o que fazem. E o principal que está faltando hoje, repita comigo: honrar requer reconhecimento. Tem filho que não reconhece o que os pais fazem ou já fizeram. Tem filho que não sabe que ele ficou chorando de madrugada e a mãe, e agora a mãe o chama, depois que ele já deitou, ele está acordado ainda: ô meu filho, traz um copo d'água. Ih, já deitei. Quantas vezes eu nem deitei, e nunca reclamei. A mamãe ou o papai quebra a perna, está lá na cama: ô meu filho, traz ali o marrequinho para eu fazer um xixi. Ai, que nojo, que nojo. Vai que perguntar a mamãe quantas vezes já limpou que as 2 moranguinhas cheias de caramelo. E a mãe está lá, Honrar pai e mãe é reconhecer o sacrifício que o pai e a mãe já fez por nós. Responsabilidade dos pais adultos com os pais idosos. Gente, vou só citar aqui para não alongar. Tem filho que pega o dinheiro da aposentadoria dos pais e gasta, nem remédio compra. Deixa os pais julgados no barracão do fundo, nem visita. Ou joga no asilo, deixa lá. São filhos que gritam, são brutos com os pais, falam palavrões, não têm paciência, são indiferentes e não colaboram com nada. E tem muita gente que faz isso e fica batendo peito na igreja, fica lendo Bíblia, fica comungando. Sede praticantes da palavra e não enganando-vos a vós mesmos. Na catequese, quando eu vou fazer com as crianças algum encontro, eu falo: qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vocês sabem de cor, hein? Sabemos. Vocês estão praticando? As crianças ficam assim. Quer dizer, saber nós sabemos, mas o que salva não é ouvir, é praticar. Mas aqui eu quero dar um cutucão. Tem muitos filhos ruins
porque tiveram pais ruins. Eles são o reflexo dos pais, e eles não conseguem vencer isso. Quais são os deveres dos pais para com os filhos? Educação. É dever do pai e da mãe educar o menino. Criação de um lar. O que é lar? Carinho, afeto, diálogo, valorização das virtudes, evangelização dos filhos. Tem certos pais que transformam a vida dos filhos no inferno. Eu tenho atendido o jovem e falo: padre, o meu pior inimigo é meu pai. Olha o que ele está fazendo comigo. Eu até duvido, não é possível. Ele me trata assim. Ele faz isso. A minha mãe é minha pior inimiga. Ela faz? Não, meu irmão. Colabore com seus pais, mas pais, colaborem com os seus filhos. Não esqueçam do 4º mandamento de Deus: honrar pai. Qual que é o 5º mandamento? Não matar. Isso tudo está em Êxodo capítulo 20. Não matar. Hoje mata-se por qualquer motivo. Você parou no trânsito, tem uma buzinada, mata. Você pagou uma coisa, faltou R$5, mata. Entra na padaria, vai roubar o caixa, tem menos de R$500, mas hoje a vida humana perdeu o valor. Mata-se por qualquer motivo. Na nossa região aqui as coisas ainda estão um pouco sob controle. Esse tanto de morte que nós vemos em Divinópolis, que aqui morre gente, né? Mas, se não todos, 99,9% são ligados ao tráfico de drogas. Tanto é que eles estão matando para lá, o pessoal está fazendo vista grossa, ninguém toma providência, então, mais ou menos é assim que funciona. Você é briga de traficante, é maconheiro, então ninguém quer saber de nada, ou o processo arquivo, ninguém vai preso, pronto. Por quê? Mas quando a coisa começa a virar, a mãe saindo com o filho da garagem, o assaltante fala que ela para parar, ela acelera, um tiro nela, um tiro na criança. A mãe na cadeira de roda, a criança de 2 anos morta com um tiro na cabeça. Você fica horrorizado com as coisas, se atira por qualquer motivo. A gente não fica horrorizado? Mas tem um outro crime aí que está acontecendo e que muita gente tampa os olhos, e que é um pecado grave: o aborto. A menina está grávida e o pai incentiva: tira enquanto é pequeno. Você não vai casar com esse rapaz. O namorado fala: tira. É pecado direto e tem pecado indireto. Qual que é o pecado direto? A moça tirar o neném. Pecado grave. Qual que é o pecado indireto? Quem colaborou, quem incentivou, quem pagou, quem maltratou. Filho, nós não vamos ficar aqui julgando pedra em quem já fez aborto, mas eu lhe dou um conselho: procure um sacerdote, abra o teu coração e faça uma boa confissão. Estou falando para ajudar. Coitado se a pessoa morre carregando um pecado desse. Tem remédio? Tem, mas procure o sacerdote. Não fica achando que aborto é muito natural, não. Outro pecado grave contra o não matar: o se matar, que é o suicídio. Antes, o suicídio era tão grave que, se a pessoa suicidasse, o padre não podia ir no enterro. Ela era enterrada fora do cemitério cristão. Não podia pôr cruz, que a pessoa tirou o bem maior. Hoje em dia se tem um outro entendimento do suicídio. A pessoa não está bem psiquicamente, ela tem um distúrbio psíquico. Então a igreja faz a encomendação. Ô padre, tem gente que me pergunta isso: quem suicida vai para o inferno? Eu não sou Deus. A igreja entrega a pessoa que suicida à misericórdia de Deus, que nós conhecemos o ato, a pessoa pulou do prédio, mas nós não sabemos o contexto e o que levou ela a fazer isso, e Deus sabe. O julgamento cabe a Deus. Nós devemos rezar pela pessoa e preservar a nossa vida, né? Sabe um pecado contra o 5º mandamento que muita gente não sabe? Não matar. Pessoa que não cuida da saúde, pessoa que come demais. Não é normal, meu irmão, uma pessoa com 200 quilos, isso é pecado. Pessoa, a não ser que a pessoa é doente. Não estou falando de doença, não. Estou falando de, é um pecado, você não está cuidando da saúde. Pessoa que só come comida muito gorda, coisa muito doce, e fuma,
e bebe, e droga, você está se matando lentamente. E Deus diz: não matarás nem o outro e nem a si mesmo. É preciso cuidar da própria saúde, né? Outra coisa que nós devemos pensar, isso aqui, ó, crime de trânsito. Um pecado grave que tem acontecido são pessoas que bebem, dirigem e matam. Aqui no Brasil é tudo festa, né? Se você mata dirigindo, pode estar bêbado que não vai dar nada. Mas devia comer uma cadeia boa, porque é um crime grave. É um crime grave. Dirigir bêbado, ultrapassagem perigosa, morte de inocentes, isso tudo aí vai prestar conta a Deus, né? Não estou julgando não, você sabe que a pessoa é irresponsável mesmo. Você pode falar que eu que falei. E vem uma carreta, aí o bonitão está na linha contínua, na curva. O dono da estrada, porque é um sujeito, uma mulher sem limite, não, eu vou cortar aqui mesmo. Aí ele pega, aí vem o outro carro, uma família, ou gente inocente, e arrebenta o carro de frente. É para ter dó da família que morreu, do irresponsável que cortou. A única pena é que ele não morreu sozinho, porque a pessoa está querendo é isso, faixa contínua, curva, na subida, você mete o seu carro, você quer o quê? É se arrebentar mesmo. O problema é que está matando quem não tem nada a ver com as coisas. Preserve a sua vida e a vida dos outros, dirigindo com responsabilidade. Toda vez que eu saio para viajar de carro, seja para Canção Nova, para o aeroporto, quem está comigo sabe que eu rezo assim: Senhor, abençoe a nossa segurança, que nós zelemos pela nossa viagem e cuidemos com o bem-estar do outro. Quando eu pego um carro, eu tenho que preocupar com a minha vida e com a vida do outro, não é? Outra coisa que existe muito, morte emocional. Tem gente que não mata o outro assim não, ó. Mas tem gente que fala assim: fulano de tal morreu para mim. Não cumprimenta a pessoa mais, não olha para a cara dela mais. A pessoa está ouvindo, está falando, está ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo agora? Tem gente que faz isso, está matando o irmão. Isso chama morte emocional. É o contrário do perdão. E existe o assassinato lento e cruel. É a tortura psicológica. Eu não sei se você sabe, eu já atendi pessoas muito doentes que quem está matando é o filho. O filho faz tanta coisa que não deve, que os pais estão ficando doentes. Atendi uma mulher, carne, pele e osso. Ah, padre, quem está fazendo isso comigo é a bebida do meu marido. Ele está matando a mulher. Essas mortes lentas, elas são consideradas para Deus como matar o outro. Você está matando a esperança do outro, matando a alegria do outro. Onde está a obediência ao mandamento de Deus: não matarás? As pessoas estão, esqueceram a Deus. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Qual que é o sexto mandamento? Ou pecar contra a castidade. Se resume no mesmo mandamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, se espera pelo menos duas coisas: fidelidade e castidade. Repete. O que é fidelidade? O compromisso que eu tenho com você, a aliança que eu tenho com quem eu amo. O que é castidade? Depende do seu estado. Castidade dos ministros: não ter relação. Castidade no matrimônio: eu tenho relação com a minha esposa ou com o meu marido, e fora disso é adultério. Quer dizer, a castidade ela pode ser vivida em todas os estados da sua vida. Quais são as ofensas à castidade? Repita comigo todas, são 5. Primeiro, luxúria, promiscuidade, pornografia, prostituição, estupro. São essas os pecados contra a castidade. O que é luxúria? Troca de parceiro. É a busca do prazer pelo
prazer. Não importa a outra pessoa, eu quero é o gozo, eu quero é a carne. E a pessoa que está na luxúria, pessoa que fica, né, luxúria, tá bom. 2, promiscuidade. O que é a pessoa promíscua? Troca de parceiro constante com relacionamento sexual. Tem gente que tem relação sexual na mesma noite com 3, 4, 5. Ah, padre, mas é a modernidade. Pergunta para Deus se é a modernidade. Pergunta para a palavra de Deus se é a modernidade. Pergunta se Deus criou isso, esse corpo, para ser usado de maneira promíscua. A igreja nunca foi contra sexo. Pelo contrário, a igreja é bem a favor de um bom sexo. Porque quando o padre casa o marido e a mulher, eles só se unem depois da primeira relação sexual, depois do casamento. Tem que ter a relação sexual, né? Eu não vou dizer aqui, senão vocês vão falar que eu estou levando o negócio para o caminho dos porcos. Mas quando nós estamos estudando, o professor ensina até quais são os sinais de que houve a consumação do casamento com relacionamento sexual completo. E o documento da igreja fala o que tem que ter. Quer dizer, se fosse ruim, a igreja não mandava fazer sexo. O que a igreja é contra é a promiscuidade. Não, enche a cadeira de camisinha, filho, resolveu o problema. O problema não é a camisinha, o problema é a promiscuidade. Tem gente que fala, a igreja é contra a camisinha. Quem falou que a igreja é contra a camisinha? Me mostra um documento que a igreja é contra a camisinha. A igreja é contra a promiscuidade. E a camisinha está por quê? Para a promiscuidade. Numa noite eu tenho 10 camisinhas, 10 pessoas, não vai me acontecer nada. Faça sexo seguro, use camisinha. Cuidado, hein? Terceiro, pornografia. Revista de mulher pelada, site pornográfico, sexo virtual, sexo pelo telefone, sexo sei com quê. A coiseira, meu filho, eu nem vou aqui relatar. Que muita coisa a gente nem sabe que existe, mas existe, viu? Então fuja de todo tipo de pornografia, que é um pecado contra o 6º mandamento. Prostituição, você negociar o corpo, se vender, né? E o estupro, nem precisa comentar, que vocês já sabem que é um pecado gravíssimo. Uma coisa que me inculca e que me contaram, não acredito não, mas me contaram. A pessoa é casada, vai à missa, comunga, lê Bíblia e vive no adultério. Eu sou casado, mas eu tenho uma outra mulher por aí. A minha preocupação não é a lei de Deus. A minha preocupação é que não descubram. Se ninguém descobrir, está valendo. Cuidado. Deus falou muito claro, não cometer adultério. Um homem falou com a mulher assim, ó, não sou homem de uma mulher. Eu vou casar com você, mas não me cobre fidelidade. Amor eu faço só com você, mas sexo com todas. E a mulher casou. E agora está reclamando. Quer dizer, casou com um tarado, né? O cara não... O cara é um tarado. Cuidado, meu irmão. Não brinque com a palavra de Deus. Sabe um pecado grave contra o matrimônio? Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Pode falar que isso é lei de Deus. A pessoa, se não quer ter filho, ela não pode casar. Ela tem que ficar solteira. Tem gente que casa, mas não quer ter filho. Ela não sabe, mas o casamento é nulo. O casamento está anulado. Quem casa tem fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Eu estou casando, eu quero ser fiel a você, porque eu te amo. Pelo menos no meu coração, eu quero estar com você o resto da minha vida. E nós queremos ter filhos, para aumentar a prole, para cultivar a sociedade, aumentar a igreja, no batismo, etc. Tem gente que casa, não, a gente não quer ter filho não, porque eu não quero dividir herança, eu quero ter a minha vida, eu quero alguém do meu lado só para me comprar. Isso não é matrimônio não, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Pode perguntar para qualquer padre isso, não é padre Cristo não. Se eu, não, tanto é que no casamento, vai em qualquer casamento, o ministro ou o padre pergunta, estais dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Não, padre, a gente vai casar, mas não quer ter filho não. Para o casamento. Pare agora, para o casamento.
para o casamento, fala, ó, ou vai ter filho ou não casa, meu filho. Quer casar para não ter filho? Isso não existe, não. 7º mandamento, não roubarás. Qual que é o 7º? Muitos aboliram por conta própria esse mandamento. A poder, meu filho, ó. Eu vou fazer um trabalho, é 50, mas o otário paga 200, eu vou cobrar 200. A pessoa mandou buscar uma coisa que era 30, me deu 50. Chegou lá, foi 25. Ela está pensando que é 30, 5 é meu. Eu sou esperto. Cadê o mandamento de Deus para não roubar? Passou no jornal agora. Um cara perdeu uma carteira andando de moto, sei lá. O outro veio de van, cheio de cheque. Pegou, chamou e devolveu. Nó! Que lindo! Lindo não, obrigação. Você tem que assustar, não é com quem devolve. Você tem que assustar com quem está embolsando o que não é seu. Gente, olha para cá. Você que está assistindo. Dinheiro injusto não vai trazer felicidade para você. Você vai perder o dinheiro todo, e tudo que você comprar com ele não vai trazer felicidade. Por isso, vai pegando dinheiro injusto. Vai gastar com remédio, vai gastar com doença, vai gastar. Você não vai ter prazer com dinheiro injusto. Ganhe aquilo que é seu, honestamente. Guarde aquilo que é seu. Não fique pegando aquilo que é dos outros, não. Hoje podia pôr uma placa, que a gente tem mais que gritar, é pega ladrão, né? Que hoje o patrão rouba do empregado, o empregado rouba do patrão, é filho metendo a mão na carteira do pai, é pai passa no dinheiro. Que é isso, gente? Aí não dá. Não dá. Eu queria, nesse tempo de política, perguntar para todos os candidatos: você crê na Bíblia? Creio. Você crê nos mandamentos da lei de Deus? Creio. Então, pelo amor de Deus, meu filho, viva o 7º mandamento: não roubarás. Mostra que você teme a Deus vivendo o 7º mandamento. Porque hoje em dia, você sabe o que o padre está falando. Parece que ficou normal. Eu já escutei. Eu vou votar em fulano. Ele rouba, mas faz. Você escutou tipo de coisa assim? Quer dizer, na cabeça do povo, o político rouba mesmo. Na cabeça da maioria do brasileiro, o político rouba mesmo. E não é normal, não é normal. Ficou marcado, né? 8º mandamento, repita: não levantar falso testemunho. É a mentira, a calúnia, ficar falando da vida dos outros, falando aquilo que o outro não é. Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso e não freia a sua língua, antes se engana e sua religião se torna vã. Olha aí, quem fala demais, para Deus a religião é vã, não está valendo nada. Deus tem interesse com aquilo que sai da sua língua. Tiago 1,26. Você quer fazer jejum? Faça jejum da língua, é o melhor jejum que tem. Não fale dos outros. Não fale dos outros. E outra, toda língua fofoqueira tem um ouvido desocupado. Se não tivesse ouvido para ouvir, não existiriam língua que falasse. Então cuidado se você está sendo usado pelo diabo, pela língua ou pelo ouvido. Porque se tem muito fofoqueiro falando, quer ter muita gente. 9º mandamento: não cobiçar a mulher do próximo, e nem o homem da próxima. Para as piriguetes aí. Ô gente, fala para mim se vocês estão vendo isso ou não. Tem mulher que só procura homem casado. Elas não querem gente solteira, não. É o meu desafio. Eu vou conquistar ele. Eu vou provar que eu posso. Ô gente, cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima. Você sabe que fulano de tal está namorando? Ah, padre, mas eu amo. Ou você espera o namoro terminar, ou você some. Você está sobrando na história aí. A pessoa já tem um compromisso. Casado então, meu filho, nem pensar. Como eles dizem, né? Mulher de amigo meu é homem.
Mas cuidado pro seu lado homossexual não falar mais alto, você pegar a mulher dele também. Cuidado. Cuidado mesmo, porque tá tendo cada coisa aí que é brincadeira. Teve um lugar aqui em Minas, sabe o que o casamento que ia acontecer foi cancelado? Porque o rapaz engravidou a moça. Aí já engravidou, vamos casar. Eu aconselho a não casar, porque no futuro, mas tudo bem, vamos casar. Só que o casamento foi cancelado, porque quando a moça estava de 4 meses preparando o casamento, a mãe dela apareceu grávida do noivo. Ô gente, onde que nós vamos parar, gente? E agora? Agora me explica. O filho, se eles tivessem casado, o neto é filho, como que é o negócio? O pai do menino é o esposo da irmã. É isso mesmo. Ele é sobrinho e filho. Como que é? Ele é neto. Que isso, gente? Você nem tá para saber o que vai acontecer nessa história. Ele é irmão. Ele é irmão da mulher do pai, do marido, né? Que isso, gente? Agora imagina a cabeça desses 2 meninos. Agora eu não sei o que eu vou falar. Eu não vou julgar não. Mas eu não sei quem é que tem mais falta de vergonha. Se é o rapaz ou se é a mãe. E a mãe não é viúva não, tem marido. Só que o marido estava viajando. E ela tentou provar que era do marido. Só que o marido provou com documento que ela não sabia, ele tinha feito vasectomia. E por que ele fez vasectomia? Porque ele tinha uma família na Bahia. Ah, gente, aí, não. Aí você vai me desculpar. A palavra de Deus, ó, sumiu. Último mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Qual que é o último? Querer o que pertence ao outro. Inveja, injustiça, trambique. Olha para cá. Está acontecendo isso aqui em Divinópolis, viu? Não adianta me xingar não que eu vou falar. Tem gente que está passando aperto financeiro e coloca a casa para vender, o carro para vender, a firma para vender. Tem um espertalhão que vive disso. Chega lá e fala assim: quer saber que você está apertado? Eu vim aqui para te ajudar, eu vou comprar sua casa no dinheiro. Quanto você quer na sua casa? A minha casa vale 150. Ele pega uma mala e fala assim: aqui ó, eu te dou 80 no dinheiro. A pessoa desesperada, ela pega os 80. Gente, isso é roubo. Isso é cobiçar o bem do outro. Você está aproveitando da fragilidade do outro para passar a perna no outro. Apego ao dinheiro, consumismo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Repita comigo: eu tenho que ser praticante da palavra e não mero ouvinte, para que eu não me engane e abra mão da bênção de Deus. Meu irmão, eu passei os 10 mandamentos. Não é para julgar na sua cara o que você faz, o que você não faz, mas é para você se colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Há um quadro que me chamou a atenção, que eu vi na Europa. Não quero passar por isso não, mas quem sabe a gente vai passar. As pessoas que falecem na porta do céu, Jesus assim num trono ao longe, e um anjo grande segurando os 10 mandamentos assim, e mostrando para a pessoa. E Deus assim para a pessoa. Quadro para você pensar. Eu devia ter tirado o retrato, nem lembrei. Eu fiquei impressionado com o quadro, porque eu me coloquei no lugar daquele homem. Imagina você na porta do reino de Deus, Jesus assim para você, ó, e o anjo mostrando os 10 mandamentos, e você lendo mandamento por mandamento, e sabendo se você foi ouvinte, ou se você praticou.
Olha para cá, com isso eu encerro. Deus não está interessado que você acerte sempre, que nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Mas Deus quer saber as intenções do teu coração. Ele quer saber o que te move. Por que você faz aquilo que faz? Por que você diz aquilo que diz? Meu irmão, não duvide disso. Eu rezei muito para essa pregação. Deus usou a boca do padre para levar a você uma concepção de que você tem sido muitas vezes ouvinte e não tem praticado o que a Bíblia ordena. E esses mandamentos, eles vão te salvar ou eles vão te condenar. Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém?